público do Intercept, aqui quem está falando é Caio Mendra, editor de opinião, e hoje eu vou entrevistar o Rodrigo Nunes. Rodrigo, faz um favor para a gente e dá se apresenta rapidinho. Bom, eu me chamo Rodrigo Nunes, eu sou professor da Universidade de Essex e da PUC do Rio de Janeiro, sou filósofo de formação e autor de alguns livrinhos aí, entre eles Trans e Vertigem, ensaios sobre o bolsonarismo em um mundo em transição, e Nem Vertical Nem Horizontal, uma teoria da organização política. Rodrigo, a gente está aqui em um momento bastante grave, uma situação política extremamente preocupante. Após a primeira onda da extrema-direita, que começou mais ou menos há uma década atrás, e o seu refluxo com a derrota do Trump, do Bolsonaro, dos Tories aí na Inglaterra, entre outros, parece que as piores previsões se confirmaram, ou seja, a extrema-direita veio para ficar. A gente venceu ela, mas ela ficou. O combate ao neofascismo, portanto, é um projeto de décadas, não de anos. Se não é um fogo de talha, qual é o tronco dessa chama? Ou seja, de onde é que vem esse momentum da extrema-direita? Será que é possível quebrar isso? Bom, o momentum da extrema-direita vem do fato de que ela encarna uma promessa de ruptura numa situação em que tem muita gente insatisfeita com o estado de coisas, muita gente que sente que as coisas não estão funcionando do jeito que estão, ao mesmo tempo em que ninguém tem uma ideia muito clara do que colocar no lugar, né? Então, para mim, o ponto de partida para a gente entender essa ascensão da extrema-direita, essa ascensão, como você falou, né? Não é, a gente está vendo agora que não é apenas um fenômeno da década passada, mas, enfim, tem bala na agulha para durar por mais algum tempo, inclusive para além das suas lideranças iniciais. Para mim, o ponto de partida, necessariamente, para entender esse processo é a crise de 2008 e o fato de que a crise financeira de 2008, né, a crise mundial de 2008 e a grande recessão que se segue a ela, abrem um momento de crise material e simbólica do arranjo neoliberal no qual a gente viveu desde o final da década de 70, década de 80, e que se consolida, em definitivo, a partir dos anos 90. É uma crise material no sentido de que, bom, o neoliberalismo tinha sido uma solução para uma crise anterior, na década de 70, né, que é o momento em que as taxas de crescimento do capitalismo mundial começam a cair, depois daquele boom de crescimento do período pós-guerra, e o neoliberalismo surge como uma solução para um problema imediato, e esse problema imediato é, bom, se a economia está crescendo menos, se a economia vai crescer menos daqui para frente, então a gente não pode distribuir da mesma maneira como a gente estava distribuindo no período em que a economia estava crescendo num ritmo muito mais forte, ou seja, né, o neoliberalismo nasce como uma solução política para as elites mundiais, no sentido de garantir que elas não vão arcar com essa perda de aceleração da economia mundial na mesma medida que a classe trabalhadora. Então, né, basicamente, é uma solução no sentido de transferir os custos da crise para a classe trabalhadora, com a esperança de que isso também possa ser uma solução para a crise de crescimento. E o que a gente vai ver a partir da década de 90 é, a cada tanto, o capitalismo acreditar que alguma coisa tá chegando para resolver essa progressiva estagnação da economia mundial, né? Então, na década de 90, durante o governo Clinton, é a dita nova economia, né? Era a internet que vinha a garantir o futuro do crescimento capitalista, pelo menos por algum tempo. Depois
seria o crescimento da economia chinesa. Depois, durante algum tempo, é o mercado imobiliário nos Estados Unidos e na Europa, que, no final das contas, se demonstram serem apenas bolhas especulativas de curta duração. Então, a gente tem uma crise material que é a economia segue estagnada, né? A economia mundial segue perdendo ritmo de crescimento e ninguém sabe da onde virá a próxima fase de crescimento da economia mundial, se é que ela virá. Ou seja, a gente tem uma economia que cresce cada vez menos, que cresce gerando cada vez menos empregos, né, gerando cada vez mais subemprego, na verdade, e portanto, né, uma crise material no sentido de que, enfim, não existe perspectiva no horizonte de que essa situação vá mudar para melhor. Pelo contrário, a perspectiva é que a gente tenha cada vez menos crescimento, cada vez menos emprego, etc. E, por outro lado, uma crise simbólica, que é o fato de que as promessas de boa vida do neoliberalismo parecem cada vez mais distantes, parecem cada vez mais improváveis, e pior que isso, né, uma parcela muito grande da população mundial viu, em 2008, que num momento de crise, essas promessas podem ser muito facilmente canceladas. As pessoas que investiram no mercado imobiliário perderam as suas casas, né? Milhões de pessoas perderam as suas casas, perderam os seus investimentos de uma vida toda, assim, para que fosse possível salvar os bancos, salvar o sistema financeiro. Bom, nem a esquerda, nem a direita, nem, né, o capital, o grande capital, nem a esquerda, seja lá quem ela for, hoje em dia, tem alguma coisa para botar no lugar do arranjo neoliberal. Quer dizer, esse arranjo ele segue como zumbi, na ausência, né? Ele não tá nem vivo, nem inteiramente morto. Ele segue se movendo na ausência de qualquer coisa para pôr no seu lugar. Do lado da esquerda, a ausência de qualquer coisa para pôr no seu lugar tem a ver, por um lado, com, né, uma perda completa de um horizonte para além do neoliberalismo, né, que é uma coisa que ocorre a partir dos anos 90, a partir do momento em que a esquerda aceita, ou uma grande parte da esquerda aceita que o neoliberalismo venceu e que, bom, dali para frente, né, tudo que acontecerá no interior do marco definido, desse marco macroeconômico definido pelo neoliberalismo, mas também tem a ver com o fato de que uma das coisas que o neoliberalismo produz, né, uma das coisas que a financiarização e a conexão das economias nacionais nos fluxos do mercado internacional de capitais, que é produzida pelo neoliberalismo, pela globalização neoliberal, uma das coisas que isso faz é diminuir drasticamente, radicalmente, a margem de manobra dos governos nacionais. Então, outro motivo pelo qual a esquerda não se apresenta para propor alguma coisa de diferente é porque, na verdade, a possibilidade de você fazer alguma coisa de diferente a partir de um único país parece pequena. Né? E a experiência do Syriza na Grécia, na metade da década passada, foi muito instrutiva nesse sentido. Né? Um governo que tinha um mandato muito claro da população para fazer alguma coisa diferente, que renovou esse mandato ao fazer o referendo, e a população confirmou, sim, nós queremos alguma coisa diferente, e
no momento em que esse governo tentou fazer alguma coisa diferente, né, ele foi encostado contra a parede pela União Europeia e, enfim, né, disseram para eles, olha, se vocês continuarem nesse rumo, a partir da semana que vem, vocês não vão ter dinheiro para operar as coisas mais básicas no país de vocês. E aí o Syriza foi obrigado a capitular. Tampouco a extrema-direita tem qualquer coisa para colocar no lugar. A extrema-direita, menos ainda, até porque, enfim, o forte da extrema-direita não é o diagnóstico e muito menos a capacidade de receitar remédios, pelo menos não remédios reais. Né? Ela consegue receitar cloroquina, tanto no sentido figurativo quanto no sentido literal. Mas a extrema-direita consegue ser mais convincente quando ela propõe uma ruptura, quando ela fala em ruptura, quando ela encarna essa promessa de ruptura. Né? Ela consegue ser mais convincente, porque ela não está manchada pelo centrismo das décadas de 90 e 2000, né, por aquela grande convergência de esquerda e direita em direção a um centro, que é um centro que, né, um consenso que basicamente consiste em blindar a gestão macroeconômica, né, definida no interior dos marcos do neoliberalismo, e aí buscar apenas, né, algumas alterações marginais, um pouco mais para cá, um pouco mais para lá. A extrema-direita não participou disso, então ela não está manchada por essa memória, ao passo que a esquerda, em boa parte do mundo, está manchada por essa memória, e inclusive ainda não abandonou essa posição, ainda não abandonou esse consenso centrista dos anos 90 e 2000 por completo. Por que a extrema-direita pode ser mais convincente? Porque ela tem um discurso superficialmente mais radical, né? Ela está prometendo fazer grandes mudanças, ela promete se mover rápido e quebrar coisas, e, em última análise, a extrema-direita pode fazer isso também porque, no fim das contas, ela pode contar com o apoio do capital. Né? A partir do momento em que o capital percebe que, bom, nós não temos candidatos viáveis, como aconteceu, né, em 2018 no Brasil, quando o capital certamente teria preferido o Alckmin, ou como é o nome dele, o ex-presidente do Banco Central? Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles, né, o grande capital brasileiro certamente teria preferido esses candidatos, mas esses candidatos não tinham viabilidade eleitoral nenhuma e, enfim, sem maiores dores de consciência, sem perder sono à noite, o capital nacional decidiu, então, apostar na candidatura de Bolsonaro, da mesma maneira, né, como ele aposta sem pestanejar e sem maiores dramas de consciência no Trump nos Estados Unidos, e, né, sem dúvida, em breve apostará no Farage no Reino Unido, apostará na Le Pen na França e assim por diante. Isso entra no seguinte tema: a gente, em contraposição a essa primeira onda da extrema-direita, em muitos lugares essa aliança, essa composição dos anos 2000, da década retrasada, se tornou uma aliança. O que antes era um bipolo entre PT e PSDB virou uma candidatura Lula e Alckmin, já foram candidatos adversários em eleições. Bernie Sanders abraçou a Hillary Clinton depois das primárias e se tornou um dos principais defensores do governo Biden. Hoje o PSOL se aliou ao PT, então mesmo a esquerda radical entrou nessa aliança com o que antes foi o polo de direita, e a gente teve essa situação também na França de você ter partidos da esquerda radical aliados com Macron para impedir a Le Pen, mas imediatamente após vencerem as eleições, o Macron rompeu a aliança, traiu e deu força para conservadores muito mais próximos a Le Pen do que à esquerda radical.
Ou seja, mesmo onde essas alianças foram vitoriosas, elas também foram fogo de palha. Ao contrário da extrema-direita, que mostrou um momentum de maior duração, as alianças centro-esquerda a centro-direita mostraram-se pouco duradouras. O que faltou para essa frente ampla? Naqueles casos em que essas alianças da centro-esquerda, né, com forças à sua direita, foram vitoriosas, eu acho que é importante a gente ter claro que essas vitórias não foram vitórias da centro-esquerda, elas foram vitórias do centrismo. Né? Quer dizer, elas foram vitórias justamente de tentativas de reconstruir esse centro do espectro político, né? Esse consenso neoliberal dos anos 90 e 2000, que perdeu a sustentação eleitoral, que perdeu a sua capacidade de persuasão, que perdeu a sua capacidade de encantar as pessoas pelos motivos que a gente discutia antes. Então, essas vitórias de alianças da centro-esquerda foram, na verdade, vitórias do centrismo. E vitórias do centrismo, nas atuais circunstâncias, serão necessariamente fogo de palha. Sejam elas resultados de alianças da centro-esquerda, né, como, por exemplo, o Biden nos Estados Unidos, talvez em alguma medida a gente possa falar do Starmer no Reino Unido, sejam na verdade, candidaturas de centro-direita, como foi o caso do Macron na França. Quando o Macron venceu, a aposta de muita gente foi não, o Macron ele vai conseguir, o centro voltou, o Macron vai conseguir reconstituir o centro na França. E pareceu, durante algum tempo, que ele tinha conseguido reconstituir esse consenso dos anos 90 e 2000 e afastar o perigo da extrema-direita. E o que a gente está vendo é que, na verdade, ele retardou e é isso que essas vitórias fogo de palha fazem. Né? O que o Macron fez foi retardar, no sentido de impedir a chegada da extrema-direita durante algum tempo, e, ao mesmo tempo, acelerar. Porque, né, sempre que ela volta, a cada nova eleição, ela volta maior, ela volta mais perto de chegar a uma vitória, a um triunfo eleitoral. E essas vitórias do centrismo, elas têm sido fogo de palha exatamente nesse sentido, porque, né, elas são vitórias de projetos políticos que se propõem a botar esparadrapos numa situação que boa parte das pessoas, pelo menos as pessoas que se mobilizam o suficiente para saírem de casa e irem votar, sentem como uma situação perdida, uma situação inviável, uma situação que não tem mais jeito, do jeito que está. Então, né, mesmo que ocasionalmente aqueles que estão se propondo a botar esparadrapos nessa situação ganhem, na medida em que esparadrapos não conseguem mais resolver o problema, a tendência de longo prazo é que, né, a tentativa de botar esparadrapos no problema faça com que o problema continue crescendo e, junto com o problema, cresça a extrema-direita. Isso é verdade, isso se comprovou, mesmo no caso mais ambicioso, né, de todas essas tentativas de reconstituição desse centro perdido, que foi o caso do governo Biden. Foi um governo extremamente, enfim, comparativamente, foi um governo muito ambicioso do ponto de vista de investimento, né, do ponto de vista da sua intervenção fiscal, mas, inclusive, de uma maneira bastante interessantemente corajosa do ponto de vista simbólico, inclusive, né, de chamar essa intervenção fiscal em grande escala de Inflation Reduction Act,
né, programa de redução da inflação, que justamente vai contra a ideia de que uma intervenção estatal seria produtora de inflação. Eles pretendiam apresentar esse investimento em energia limpa, em renacionalizar a indústria de chips, etc., apresentar isso como medidas de combate à inflação, só que eles, não tomaram outras medidas de combate à inflação, sobretudo, né, as medidas, sobretudo no sentido de ser muito mais ativo no combate à cartelização né, no combate àquilo que o Cory Doctorow, price gouging, etc., mas eu estava pensando naquilo que o Cory Doctorow chamou de choke point capitalism, que eu acho que foi traduzido no Brasil como capitalismo não competitivo, que né, resume a ideia, mas o choke points tem a ver, choke point capitalism seria, numa tradução mais exata, seria capitalismo de gargalo, né, que é justamente aqueles pontos da economia em que você tem cada vez mais atores que controlam um gargalo econômico e têm condições de estabelecer os seus próprios preços e tem condições de, né, extrair renda de tudo que passa por aquele gargalo, etc., que foi uma situação que foi muito acelerada pelos choques de preço produzidos pelo Covid. Então, faltou ir atrás disso, faltou um combate muito mais forte à inflação de preços produzida pelos empresários, faltou um combate muito mais forte aos cartéis e faltou tocar na distribuição de renda. O resultado foi que você teve esse investimento todo, né? Você teve uma intervenção grande do Estado na economia, que, no final, acabou servindo para dar mais dinheiro para quem já tinha dinheiro, manteve a população em geral na mesma situação, não conseguiu reduzir a inflação de maneira tão expressiva, e o resultado foi que, né, essa tentativa, esse intento, que foi o mais ambicioso de todas essas tentativas de reconstituição do centrismo, ao final fosse punido nas urnas, nas últimas eleições, com a vitória do Trump. Tem o keynesianismo de guerra nisso também, né? Também teve um aumento de investimentos significativos ligados a um novo momento geopolítico internacional em que o Biden apostou um tanto no velho keynesianismo de guerra, que foi o grande motor do capitalismo americano no século passado. Sim. E que pode acabar funcionando como um motor para o Trump agora, né? Porque a tendência é um fortalecimento da disputa com a China, e nesse sentido, o Trump pode acabar se beneficiando de um keynesianismo de guerra. Agora, justamente uma última coisa a pensar aí é que, por um lado, a gente tem, né, um centrismo que consiste em prometer mudanças cosméticas, mais ou um pouco mais, um pouco menos, em geral, menos ambiciosas, em algo que, num estado de coisas que a maioria das pessoas sente que não está funcionando, que não é mais viável, ao passo que a extrema-direita sabe muito bem criar a aparência de estar fazendo coisas, né? Muita coisa acontece, estamos criando o departamento, vamos criar o DOGE, né? O Department of Governmental Efficiency, que agora a gente vai ter um mega empresário garantindo que o Estado será eficiente. E uma coisa que vai ser muito interessante de ver no governo Trump vai ser, parece evidente que é impossível o Trump entregar
o que ele prometeu para duas parcelas, as duas parcelas talvez mais importantes do seu eleitorado, que é, por um lado, né, as pessoas comuns, relativamente empobrecidas, e, por outro lado, os mega empresários, né, o Vale do Silício, o grande capital americano. Parece impossível, né, ele conseguir agradar os dois ao mesmo tempo, e é óbvio que ele vai tentar agradar, a prioridade dele será agradar o Vale do Silício, será agradar os grandes empresários, será agradar o grande capital. Inclusive, já tem várias coisas que estão sinalizadas nesse sentido, com, né, a isenções fiscais, cortes de impostos, etc, etc. E isso vai ser um teste muito interessante para a extrema-direita no poder. Essa volta da extrema-direita vai ser muito interessante porque num primeiro momento, num primeiro governo do Trump, do Bolsonaro, seja de quem for, eles podiam dizer: nós estamos tentando mudar as coisas, mas o deep state, mais, né, a velha política, mais seja quem for, não nos deixa. A gente está tentando mudar, mas tem forças inerciais muito grandes no sistema que nos impedem. Bom, agora o Trump volta com um mandato muito mais forte, ele volta com muito mais poder, ele volta com controle sobre as duas casas do Congresso, quer dizer, agora é muito mais difícil, e com muito mais experiência também. Então agora é muito mais difícil argumentar, e, né, a agenda dele está que ele não está conseguindo entregar o que ele prometeu para o eleitorado médio, por conta desses agentes ocultos que impedem a implementação dessa agenda. E vai ser um teste muito grande para ver até que ponto esse discurso ainda vai rolar, né? Esse discurso ainda vai ter algum poder de persuasão, e até que ponto a falta de entrega material, digamos, quer dizer, a falta de capacidade de dar respostas materiais para as pessoas, de entregar aquilo de material que ele prometeu para as pessoas, até que ponto isso pode ou não pode ser compensado pelas compensações psicológicas que um governo de extrema-direita oferece, quer dizer, justamente por essa aparência de estar tomando decisões muito radicais, de estar fazendo coisas, de estar, né, tocando onde ninguém tinha coragem de tocar. E a compensação psicológica para o cidadão americano de sentir que, bom, talvez a minha vida não tenha melhorado, mas pelo menos nós estamos tratando os imigrantes de maneira muito pior. Né? Ou para o branco americano, de, bom, talvez a minha vida não tenha melhorado, mas a vida dos meus vizinhos negros parece que piorou. E assim por diante. O Orlando Calheiros, nosso amigo, escreveu uma coluna para o Intercept justamente sobre como o Pablo Marçal era uma mudança afetiva dentro da extrema-direita, porque deixava de entregar uma promessa de vingança e passava a entregar uma promessa de esperança, sem esquecer a promessa de vingança ali dentro, mas colocando a ideia da promessa de vingança como parte essencial da extrema-direita. Aqui na nossa nova pergunta, a gente tem uma discussão que eu acho que é bem a par para você, que é o seguinte: um dos elementos mais disruptivos da extrema-direita contemporânea é que ela criou uma espécie de novo internacionalismo. Enquanto na época do tecno-utopismo, ali no década passada, mesmo na década de 90, na década retrasada, na década de 90, a gente tinha essa imagem de que a revolução tecnológica permitiria uma esquerda mundial, permitiria um contato de base com base da esquerda, de topo com topo da esquerda, que não fosse só de cúpula, que não fosse só encontrar uma vez por ano e conversar como está, que não fosse só um simpósio acadêmico, mas um contato permanente entre todas as esquerdas mundiais. Quem acabou fazendo isso foi uma aliança internacional da extrema-direita, que consegue produzir apoio recíproco desde as grandes engrenagens, os grandes líderes, um contato de um Steve Bannon com Eduardo Bolsonaro, por exemplo, um exemplo bem claro, que eles são
aparentemente amigos, ou então de Musk com Milley, para falar de uma relação burguesia com chefe de Estado, mas também até o elemento mais básico. Até na tradução de meme, a extrema-direita se encontra. E ela é transversal em todas essas partes, no final das contas, essa aliança extrema-direita. E o novo internacionalismo de esquerda não aconteceu. O Fórum Social Mundial, que seria essa grande promessa, acabou ruindo com o tempo. A gente precisa revisitar essa ideia de novo internacionalismo de esquerda, ou o combate terá que ser feito diferente a essa internacional de extrema-direita? Bom, como você falou, né, a gente teve esse momento dos anos 90 e 2000, né, que coincide justamente com o advento da internet, coincide com essa aposta, né, que a gente sabe hoje, a gente descobriu hoje da pior maneira possível, que era uma aposta extremamente ingênua, na internet como uma força quase que intrinsecamente positiva e liberatória. Mas a gente teve um internacionalismo de esquerda nesse momento dos anos 90 e 2000, que eu diria que, né, não é que ele tenha fracassado, não é que tenha sido uma tentativa que fracassou. Ela funcionou num determinado momento e dentro de determinadas circunstâncias. Quais eram as circunstâncias? As circunstâncias eram, por um lado, o aparecimento da internet, né, que de repente parecia realizar essa promessa, né, cuja realização a esquerda esperava desde o século XIX, né, de uma grande federação mundial de grupos livremente associados, etc. E, por outro lado, o próprio processo de globalização neoliberal, tal como ele se apresentava naquele momento, dos anos 90, início dos anos 2000, que se caracterizava, entre outras coisas, parecia se caracterizar cada vez mais por uma transferência de poder do Estado-nação para organismos transnacionais de governança. Então, o Estado-nação estava perdendo poder, estava perdendo soberania, porque essa soberania estava sendo transferida para a OMC, estava sendo transferida para o G8, para o G20, para o FMI, etc. e tal. E não à toa, a forma de ação característica desse internacionalismo, desse momento, eram os protestos contra as cúpulas desses órgãos internacionais ou transnacionais. E isso foi uma grande invenção política daquele momento, porque justamente era um momento em que parecia que o Estado-nação, né, você não tinha mais como pressionar o Estado-nação, porque o Estado-nação já não decidia mais, ou decidia cada vez menos, o poder decisório estava cada vez mais nesses organismos que estavam decidindo as linhas gerais da governança mundial a partir daquele momento, e, na medida em que esses organismos se concentravam em algum lugar, no tempo e no espaço, era possível você concentrar gente no tempo e no espaço, no mesmo tempo e no mesmo espaço, para protestar contra aqueles organismos e para produzir uma leverage, né, ou pelo menos uma aparência de alavancagem, uma aparência de ter poder suficiente para intervir sobre aqueles mecanismos, ou pelo menos, na pior das hipóteses, simplesmente impedir que as reuniões acontecessem. Isso acabou tendo um efeito, né? Eu acho que a posição que países como o Brasil e outros
assumiram que a diplomacia de países como o Brasil e outros, né, por exemplo, os outros países da onda progressista na América Latina, no início desse século, a posição que esses países assumiram na OMC não teria sido possível, eu acredito, sem a alavancagem que esse movimento de protestos contra as cúpulas desses organismos produziu, quer dizer, sem a alavancagem produzida pelo que ficou conhecido na época como o movimento anti-globalização, o movimento altermundista, etc. O problema é que é muito difícil. Os problemas, os limites desse internacionalismo eram dois, né? Em primeiro lugar, você viajava para o Fórum Social Mundial, ou você viajava, né, para Seattle, para a cúpula da OMC, ou para Praga, para a cúpula do G8, ou para Nice, para a cúpula do FMI, a Gênova, G8, assim por diante. Você tinha gente do mundo inteiro ia para lá, e você conseguia, naqueles dias em que essa gente do mundo inteiro estava concentrada ali, você conseguia gerar a impressão de um grande movimento mundial. O problema é, no momento em que essas pessoas voltavam para casa, talvez a grande maioria delas voltava para uma situação em que, né, na sua cidade, nos seus espaços de militância mais imediatos, essas pessoas tinham, sei lá, 10, 20 companheiros e companheiras com quem elas faziam coisas, ou seja, o poder que elas tinham localmente era muito pequeno. Então você tinha um movimento que era capaz de criar essa aparência de um movimento muito grande em momentos excepcionais, quando ele se concentrava, mas, né, quando todo mundo voltava para suas casas, na verdade, o que se conseguia fazer no dia a dia tendia a ser bastante pouco, com a exceção, né, de grandes movimentos de massa, como o MST, como o movimento campesino na Indonésia, na Índia, etc. E o outro limite é que, na verdade, é muito difícil, para não dizer impossível, você construir e manter alavancagem nesse nível global, né? Porque essas estruturas de governança, elas são muito complexas, elas dependem de um arranjo muito complexo de interesses entre diferentes facções do capital, entre diferentes estados-nação, etc. É muito difícil, efetivamente, influenciar qualquer coisa nessa esfera. E o que a gente vê no ciclo de protestos seguinte a esse ciclo de protestos da virada do século, que foi o movimento altermundista, o que a gente vê no movimento das praças, na década passada, é uma espécie de retorno ao Estado-nação. Né? As pessoas estão se organizando e estão colocando questões para o Estado-nação. Né, estão exigindo representação política de maior qualidade, estão exigindo né, o fim das políticas de austeridade, estão exigindo maior igualdade econômica do Estado-nação. O que não impede que tenha havido algum internacionalismo, inclusive, na década passada. Né? Eu me lembro que eu estava na Grécia exatamente no momento em que o Syriza capitulou para a Troika, no verão de 2015, e tinha gente da Europa inteira lá, gente que estava lá há vários meses, que tinha feito a campanha que tinha participado da campanha do Syriza, depois tinha participado da campanha do referendo. Depois, várias dessas pessoas, também de diferentes partes da Europa, dos Estados Unidos, etc., estavam no Reino Unido fazendo campanha pelo Jeremy Corbyn em 2017 e 2019. Muita gente, né, muitos veteranos das tentativas
do Bernie Sanders, de conseguir a indicação do Partido Democrata nos Estados Unidos, que foram para o Reino Unido para participar das campanhas do Corbyn e assim por diante. Mas, de fato, a extrema-direita tem conseguido ser muito mais eficiente nesse sentido. Por um lado, eu acho que a gente tem que enfim, tem um limite até onde a gente pode se culpar. Por um lado, a gente tem que dizer que é também, em grande medida, porque eles têm mais dinheiro, porque eles podem contar com muito mais apoio, né? Uma figura como o Stephen Bannon pode contar com o apoio direto ou indireto, explícito ou disfarçado de gente muito poderosa para fazer as articulações internacionais que ele faz. Mas também porque, no final das contas, talvez as redes sociais sejam espaços, né, tanto em virtude do funcionamento dos seus algoritmos e da maneira como os seus algoritmos acabam dando preferência a conteúdos de extrema-direita, seja agora pela ação deliberada e né, bastante escancarada dos proprietários dessas plataformas para favorecer determinadas forças políticas, né, como é o caso do Elon Musk com o Twitter, ou seja, simplesmente porque o tipo de subjetivação que as redes sociais produzem é muito mais compatível com a extrema-direita, a extrema-direita tem conseguido fazer esse trabalho muito melhor. Eu acho que certamente a gente precisa repensar um internacionalismo, né? Mas também um dos obstáculos para pensar esse internacionalismo é que justamente hoje boa parte da esquerda, por questões de medo de encarar a dimensão verdadeira dos problemas com os quais a gente depara, seja por questão de simples comodidade e expediência política, ela acaba pensando de maneira muito limitada, e entre essas limitações está a limitação ao Estado-nação. Porque, de fato, hoje em dia, você pensar de maneira internacionalista uma questão como porque, de fato, hoje, né, se você é esquerda do norte global, você pensar de maneira efetivamente internacionalista uma questão como o aquecimento global, é você entender que você precisa construir entre a sua população um consenso em torno da ideia de, olha, nós precisamos rever os nossos padrões de consumo, nós precisamos consumir menos no sentido, né, dos padrões dos padrões de consumo atualmente existentes, para que outras pessoas possam consumir em outras partes do mundo, possam consumir mais, sem que isso implique uma aceleração das emissões, da produção de gases de efeito estufa, etc. Quer dizer, né, hoje, em várias partes do mundo, você assumir uma posição internacionalista implica você assumir a necessidade de conseguir construir um consenso junto à população de que, bom, nós precisamos reduzir para que outros possam acelerar, né? Para que outros tenham direito a mais. Nós precisamos abrir mão de algumas coisas para que outros possam ter acesso a elas. E isso, obviamente, é uma ideia que não é impossível, não me parece absolutamente que seja impossível, mas é uma ideia muito difícil de vender para as pessoas, e boa parte da esquerda, por medo de encarar, né, a realidade de que esse é o tipo de desafio que a gente tem pela frente, prefere, então,
pensar de maneira extremamente nacionalista ou extremamente, né, limitada a uma ideia muito antiga do que seria a classe trabalhadora, etc, etc. Tem uma questão aí de privilégio carbônico, por assim dizer, como é que a gente faz como é que a gente faz o debate no primeiro mundo sobre o privilégio carbônico que eles tiveram e têm até hoje. Eu vou ter que pular algumas coisas que a gente está faltando só 24 minutos. O cenário político mais recente, aí eu estou falando de novembro de 2024 mesmo, no Brasil faz a gente vislumbrar alguma mudança de cenário, porque Bolsonaro e diversos generais foram indiciados por um plano que envolvia matar Geraldo Alckmin, que, na minha opinião, é o mais bem-sucedido representante da Fiesp no Brasil. Por assim dizer, o capital encarnado em político. A redemocratização da América Latina aconteceu quando boa parte das elites financeiras, a burguesia e tudo mais, romperam os pactos com os militares. Em casos como a Guerra da Malvinas, se deu justamente por conta de uma radicalização dos militares que foi autônoma à radicalização da burguesia, que fez as elites se arrependerem e temerem pelos próprios interesses, margem de lucro, poder político e por aí vai. Por outro lado, a tese de que as elites precisam do autoritarismo dos militares, precisam do autoritarismo da extrema-direita para realizar contra-reformas, e aí desregulamentação, uma privatização que ainda não foi capaz, uma mudança na relação de trabalho, e aí a gente pode olhar a situação da CLT, da carteira verde e amarela, e por aí vai, se mantém muito forte. Né? Você não tem uma aliança Milei e sua vice, Villarruel, ou uma aliança Bolsonaro e Paulo Guedes, se não fosse a ideia de que um extremismo econômico depende de um autoritarismo para se conseguir para ser executado. E aqui, claro, a gente tem um exemplo muito bom, que é a situação do Tarcísio de Freitas, que privatizou a Sabesp, promete privatizar a Petrobras, que é um sonho molhado no neoliberalismo brasileiro há 40 anos, e por conta disso tem todo o apoio do mundo, ele consegue ser isento de qualquer crítica de ser um radical, apesar de nitidamente ser. A gente está num cenário que possa ser das elites tender ao arrependimento perante essa situação de golpe, ou a tendência maior é haver uma dobra de aposta? Ou pode haver um racha nas elites, uma parte para um lado, uma parte para o outro. Como é que você visualiza esse cenário assim? As elites tendem a se dar bem. E, portanto, elas tendem a escolher sempre aquilo que, em qualquer circunstância dada, pareça mais compatível com eles se darem bem. Então, eu acho que ainda é muito... O cenário no Brasil é muito instável há uma década, né? Tudo muito imprevisível no Brasil. Eu me lembro que assim que o Trump, assim que se confirmou a vitória do Trump nos Estados Unidos, a primeira coisa que eu pensei foi, bom, agora vai sair a anistia para o Bolsonaro, e aí, né, semanas depois, a gente tem aquele atentado em Brasília, e aí em seguida, né, essa história do indiciamento. Essa é a história da extrema-direita, né? De que a vitória do Trump automaticamente daria uma anistia ao Bolsonaro. Absolutamente. E eu, no dia seguinte, eu acreditava totalmente que isso aconteceria, mas, enfim, né, isso só serve para a gente, mais uma vez, aprender que não dá para tentar prever nada no Brasil. Então, porque a situação no Brasil é já há um bom tempo bastante volátil, bastante imprevisível, eu acho que ainda é cedo para dizer o que pode acontecer. Eu acho que as elites que apoiaram o Bolsonaro, uma parte certamente não quer, nem quererá se arrepender, e eu penso particularmente aí no agronegócio, e, enfim, naqueles setores mais
do agronegócio mais próximo e da indústria extrativista em geral mais próximos à ilegalidade, para dizê-lo de maneira educada. E de outra parte, mesmo os setores das elites brasileiras que poderiam se arrepender, ainda não tiveram a oportunidade, ainda não tiveram motivos suficientes para se arrepender. Eles ainda não tiveram motivos suficientes para se dar conta de que, muito provavelmente, de que eles se darão conta, né, se eles continuarem a apoiar a extrema-direita e a extrema-direita for vitoriosa novamente, é que eles estavam criando corvos, e que esses corvos vão comer-lhes os olhos, né, no sentido de que o que eles estavam apoiando, no fim das contas, é um processo de aceleração da perda de poder soberano pelo Estado brasileiro e da formação de outras soberanias no interior do território brasileiro, né? Soberanias do narcotráfico, as soberanias das milícias e assim por diante. Quer dizer, para mim, essa é a tendência, essa talvez seja a tendência de longo prazo do Brasil, de um jeito ou de outro. E certamente é a tendência a qual a gente chegaria de maneira muito mais acelerada com a extrema-direita. No momento em que a gente chegasse lá, eu imagino que muita gente se daria conta, nossa, essa foi uma aposta errada. Essa não era uma aposta boa, porque agora, né, esses atores que a gente pensava que eram simplesmente o nosso braço armado, que eram simplesmente, né, as forças de repressão da predação capitalista liberada, que era aquilo que a gente esperava alcançar apoiando a extrema-direita, na verdade, eles são agentes econômicos a próprio título, e eles vão querer um naco da torta, né? Eles vão querer um pedaço da torta para si. Mas eu acho que é muito cedo ainda para as elites brasileiras chegarem a essa conclusão. Então, não espero que elas se arrependam no futuro próximo. Elas vão escolher aquilo que for melhor para elas no momento em que as eleições chegarem. E isso pode ser a continuidade do Lula, ou, enfim, de um governo petista, se isso parecer o mais viável. Pode ser a aposta numa extrema-direita mais tecnocrática e mais afeita às mediações institucionais, e que talvez mesmo esteja disposta mesmo a trabalhar no interior das instituições e, né, no interior da democracia parlamentar brasileira, que é o caso de um Tarcísio, ou pode ser uma nova aventura, né? Me parece que uma das tendências, ou, enfim, uma das tendências possíveis para a extrema-direita no Brasil, no futuro próximo, é que caso não apareça uma figura capaz de concentrar em si mesma as duas pontas do processo que o Bolsonaro conseguiu concentrar num determinado momento, que era, de um lado, né, a mobilização nas redes e, em alguma medida, nas ruas, e, por outro lado, a mediação com a política institucional e com as instituições, sobretudo com os militares e o judiciário. Se não aparecer uma outra figura que faça essas duas coisas, uma das coisas que pode acontecer para a extrema-direita é a gente ter uma competição entre figuras que façam uma e outra coisa. Cenário meio Marçal versus Caiado.
Exato. Ou Marçal versus Tarcísio. E eu acho que esse é um cenário, né? Esse é um cenário que eu julgava possível antes e, para mim, ficou muito mais... se apresentou como muito mais possível, muito mais provável depois das eleições municipais. E aí vai ser interessante ver quem as elites apoiariam nesse caso. Mas eu não duvido que, no final das contas, elas apoiariam quem elas sempre apoiam, que é quem quer que tenha melhores condições de ganhar e oferecer a elas o que elas desejam. Sim. Eu falo isso de radicalização, às vezes causa celeuma, mas assim, a elite nacional apoiou o PT por 12 anos. Sim. Ela também fez a escolha do petismo por 12 anos, e não é como se o Lula, no seu governo 3, não fosse um grande defensor dos interesses das elites nacionais. Toda a discussão que se tem agora, hoje, por exemplo, é o fato de que a economia está crescendo. O que a burguesia nacional está reclamando se a economia está crescendo? E por aí vai. Que é um sinal claro de que o PT tem a apresentar como um ataque à extrema-direita é beneficiar melhor a elite, administrar melhor o capitalismo, que foi o que ele fez durante os seus 3 primeiros mandatos, administrou melhor o capitalismo do que o PSDB antes fazia. Bem, vamos aqui a uma pergunta, acho que talvez seja a última, dependendo de quanto tempo. Por fim, eu queria focar um pouquinho na questão do aquecimento global. Porque eu acho que está intrinsecamente ligada à discussão da extrema-direita. Já conversamos bastante sobre isso, sobre como uma das razões das elites escolherem a violência é porque não só há um crescimento econômico, como você falou na primeira fala, mas também há a chegada do vislumbre do limite, não só da torta do bolo econômico, mas da torta do bolo biológico. Se vai faltar biosfera para todo mundo, as elites vão se armar contra os de baixo para garantir mais biosfera para si. Dentro de uma imagem de que seria possível dividir a biosfera em fatias, seria factualmente possível distribuir a biosfera da melhor forma possível, de uma forma escolhida e gerenciada. A imagem de gerenciamento da biosfera. A humanidade explodiu todas as suas metas de redução de poluentes. A gente estava falando há um tempo para manter 1,5 graus Celsius, tinha que fazer isso, tinha que chegar a zero. Não só não chegamos a zero, como estamos emitindo mais a cada ano. Então há um consenso de que 1,5 de aquecimento de graus Celsius em relação à era pré-industrial já é uma realidade inevitável. A questão é em que dia chegará, mas chegará em poucos anos. Ou seja, a gente está olhando para isso tudo e a gente segue acelerando. O que explica esse pacto suicida mundial? Quais são as consequências dele? E o que será necessário para romper esse pacto? Bom, o que explica esse pacto suicida é simplesmente que a gente tende a fazer aquilo que é mais fácil. A gente tende a seguir o caminho de menor resistência, e o caminho de menor resistência é sempre continuar no curso em que a gente está, mesmo que esse curso seja em direção a um penhasco. Que é exatamente... Inércia. Inércia. Então, nós inercialmente tendemos a nos manter no caminho que a gente já está, ainda que esse caminho né, nos leve potencialmente à nossa extinção como espécie. Toma-se a isso o fato de que essa possibilidade é uma possibilidade que é muito difícil de encarar, ela é muito difícil de absorver, é muito difícil de acreditar nessa possibilidade. E você encontra gente muito inteligente e muito bem informada que, né, por um lado, vai dizer, não, o aquecimento global é verdade, é óbvio que as causas são antrópicas, etc., mas, ao mesmo tempo, vai dizer, não, mas calma aí, né, não é que vai morrer todo mundo, não é que a vida não vai deixar, ou boa parte da vida, principalmente a vida de animais
mais complexos como nós, vai deixar de ser viável no planeta Terra. Porque realmente é muito difícil de encarar de frente essas coisas, né? E eu acho que inclusive, essa, inclusive, é uma das chaves nas quais a gente tem que entender o crescimento da extrema-direita e o crescimento de discursos fantasiosos, de teorias conspiratórias, etc., como aquelas que tentam negar a realidade do aquecimento global. Né? A explicação para isso é aquilo que em psicanálise se chama de renegação. Né? Quer dizer, uma necessidade inconsciente de negar uma coisa que está na nossa frente. A gente tem uma coisa que é muito difícil de absorver psicologicamente na nossa frente, e a gente é melhor acreditar que, né, isso é, na verdade, um grande complô do Al Gore e dos chineses, junto com o Bill Gates e Hollywood, para nos convencer a deixar de dirigir SUVs, do que acreditar que isso realmente está acontecendo, de que realmente, né, a humanidade poderá estar extinta dentro de 2 séculos, sei lá. Então, essas duas coisas já nos começam a dar Então, essas duas coisas me parece que são 2 elementos importantes para a gente começar a entender da onde vem essa dificuldade, da onde vem essa tendência, né, a continuar caminhando em direção ao abismo, por mais que venham alertas de todos os lados, que é nessa direção em que a gente está caminhando. Por último, eu acho que se soma a essa questão o problema de que o aquecimento global é o problema de coordenação mais complexo com o qual a humanidade já se deparou. Mais complexo, inclusive, porque os 2 maiores sistemas de coordenação produzidos pela humanidade, né, da modernidade para cá, que foram o mercado mundial, né, o mercado capitalista mundial e o sistema de Estados-nação, esses 2 sistemas de coordenação da ação humana são diretamente responsáveis pela criação, pela manutenção e pela nossa incapacidade de confrontar o problema do aquecimento global. Né? Enfim, é o processo de expansão colonial que forma o mercado internacional, que integra, né, cada vez mais partes do mundo a um mercado internacional, que dá partida aos processos que levarão a essa grande aceleração, né, que produz a crise ambiental na qual a gente se encontra agora. É a competição entre estados, né, não apenas entre capitais, mas entre estados-nação, como né, os comitês gestores dos seus capitais nacionais, que produz também, né, a aceleração dessa expansão e a aceleração dos processos de consumo energético que vão, né, levar a emissões cada vez mais elevadas de gases de efeito estufa, e é a competição entre agentes econômicos no mercado mundial e a competição entre estados-nação no sistema de estados-nação que dificultam, talvez simplesmente impossibilitem, qualquer tentativa de agir na dimensão necessária, dentro do tempo necessário, ou dentro do tempo hábil que a gente tem para impedir o pior. Né? Porque o que acontece nessas negociações internacionais do clima é que todo mundo se senta e diz, não, obviamente que eu estou disposto a fazer alguma coisa,
mas eu não vou fazer alguma coisa sozinho e tomar o prejuízo de fazer isso. Então, eu quero ver se tal país vai fazer, eu quero ver se tal empresa vai fazer. E aí, essas outras empresas e esses outros países dizem, não, é óbvio que eu vou fazer também, mas eu quero ver se tal outro país vai fazer, eu quero ver se tal outra empresa vai fazer, e todo mundo fica, né, esperando para ver o que todo mundo vai fazer, porque ninguém quer perder a vantagem competitiva, e isso significa, tem significado até aqui que, na verdade, a gente faz muito pouco, e a gente não faz nem de longe aquilo que a gente precisaria fazer dentro do tempo cada vez mais escasso que a gente tem para agir. Então, me parece que se a gente junta esses três fatores aí, a gente tem uma boa base para começar a explicar o porquê dessa inércia, porquê né, de que a gente segue se movendo inercialmente em direção ao abismo. Como superar isso? Bom, realmente essa é a pergunta de 11,5 trilhões de dólares. Foi o Dólar dinheiro. nenhum. Oi? Não é dólar nenhum, é uma pergunta de algumas toneladas de carbono. Também, é que eu estava falando dos famosos 11,5 trilhões que são prometidos aos países emergentes, aos países pobres, para lidar com os custos da adaptação e da mitigação dos efeitos do aquecimento global. Esse é o maior problema com o qual a humanidade já se deparou, e não apenas é um problema imenso na sua dimensão e na sua complexidade, como ainda é um problema para o qual a gente tem um tempo finito e cada vez menor para dar uma resposta. E eu acho que, enfim, talvez, eu acho que a gente sempre tem que reconhecer que existe a possibilidade de que talvez nós não sejamos capazes de resolver esse problema. Agora, ele é realmente um problema muito complexo, ele é um problema que inclui, em vários sentidos, um certo salto no escuro, um salto de fé, porque é, evidentemente, do ponto de vista de uma racionalidade competitiva, do ponto de vista da teoria dos jogos, a resposta da extrema-direita faz muito mais sentido. E é preciso que a gente diga isso com todas as letras. Né? Quando a extrema-direita diz, não, dane-se aquecimento global, a gente vai continuar consumindo do jeito que a gente bem entender, e a gente simplesmente vai tentar se garantir internacionalmente para assegurar que nós tenhamos todos os recursos que a gente precisa e que a gente possa, né, despejar os custos e os dejetos desse consumo e do avanço do colapso ambiental, seja, né, em populações distantes, em outros países que estão bem longe daqui, seja nas populações mais pobres dentro do nosso próprio país, enfim, né, que outros paguem sempre pelo custo, e claro, à medida em que haja cada vez menos planeta para as pessoas, os outros serão cada vez mais gente, né? Será cada vez mais gente arcando com esses custos para que cada vez menos gente consiga sobreviver num planeta cada vez mais escasso. Do ponto de vista de uma racionalidade competitiva, que é a racionalidade do mercado, que é a racionalidade do sistema de Estados-nação, bom, essa resposta da extrema-direita, ela faz perfeito sentido. E é muito mais fácil vender essa resposta para um eleitorado que está acostumado a pensar em termos de uma racionalidade competitiva, em termos de teoria dos jogos, do que vender uma outra ideia, que seria, olha, nós precisamos desacelerar. E talvez alguns de nós precisemos desacelerar mais para que alguns outros ainda tenham algum espaço para acelerar, enquanto
né? As coisas se equilibram de tal maneira que a economia mundial como um todo está desacelerando. Isso é muito mais difícil de dizer. É muito mais difícil de você construir desejo das pessoas e, no final das contas, né, fazer política é construir desejo, é se conectar e compor com os desejos das pessoas. É muito mais difícil você compor desejo em torno de uma ideia assim. Agora, eu sei como a gente nunca vai conseguir fazer isso, que é fazendo de conta que a questão não é essa. Fazendo de conta que não é para ontem que a gente precisa começar a ter esse tipo de conversa, que não é para ontem que a gente precisa começar a dizer, olha, isso realmente está acontecendo, isso realmente é grave, a gente já estourou a meta que a gente tinha se colocado de 1,5 graus Celsius, que já era uma meta desastrosa, e a gente descobre cada vez mais o quanto ela é desastrosa. A gente está se encaminhando para 2,7, acho que foram as últimas projeções que eu vi, que é uma coisa desastrosa num nível que a gente literalmente sequer consegue mensurar, porque envolve, né, uma série de processos em cadeia que a gente nem tem como prever nesse momento. A gente só vai saber que eles são possíveis no momento que eles tiverem acontecido. E é isso. Né? Eu entendo que muita gente da esquerda diga, não, mas pô, é muito difícil você conseguir, né, construir um consenso em torno disso. É muito difícil você conseguir compor com o desejo das pessoas em torno de ideias assim. É verdade, é verdade. Agora, tem outra coisa que a gente possa fazer, porque a outra coisa, a outra proposta, já foi ocupada pela extrema-direita. Então, ou a gente converge com a extrema-direita, e aí eu, sinceramente, não sei em que sentido ainda faz algum sentido existir uma esquerda, ou a gente tenta ocupar a posição contrária, que é a posição, né, que deveria seguir, logicamente, das premissas das quais nós, como esquerda, deveríamos partir. E a gente tem que começar a fazer isso para ontem, porque o problema já está aqui, porque o problema já é agora, e a gente não tem mais como adiar essa conversa. É difícil explicar para o paciente que ele está com câncer, por isso a gente não conta para ele. É exatamente isso. É uma boa forma de morrer. Rodrigo, eu queria agradecer aqui pela sua presença, pela entrevista, e até a próxima. Tomara.